Hoje, mais uma vez aqui no Papo Reto Paulista, junto do Dr. Flávio, nosso presidente, doutora Daniela Zavatini, nossa tesoureira, vamos começar mais um Papo Reto Paulista. E hoje um convidado para lá de especial, um colega a quem eu particularmente, acredito também que todos nós temos assim uma grata satisfação de tê-lo na nossa sociedade, não só pelo exemplo, pela pessoa, pelo caráter, mas principalmente pela ética. Dr. Tariq. Eu tive a honra acho que ele não vai lembrar disso, mas eu era residente de cirurgia plástica. O Dr. Tariq estava fazendo uma cirurgia de face no hospital que chamava Mater Nova. O senhor lembra disso, Dr. Tariq? Nossa senhora. E eu lembro que eu sentei na sala dos médicos, ele estava sentado, fumando um cigarro, tranquilo. E eu lembro que me chamou a atenção, não só a tranquilidade, mas a clareza da cirurgia. Porque eu não entrei na sala, mas eu ficava na frestinha, porque eu queria fazer cirurgia plástica. Então, desde lá, eu tenho o senhor na minha, como uma referência. E hoje estamos aqui, nesse nosso bate-papo. Dr. Tariq, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu não vou falar o currículo do Dr. Tariq, senão vamos ficar aqui simplesmente a manhã inteira e não vamos acabar esse podcast. Nós vamos, ao longo do nosso bate-papo, falar muitas coisas da vida do Dr. Tariq, que eu acho que se mistura um pouco com a história recente da cirurgia plástica no Brasil. Dr. Tariq, conta para nós. Eu queria saber o seguinte: como que o senhor resolveu fazer medicina? Tem algum médico na família? Quando começou a sua história? Minha história é muito interessante porque eu sou de uma família bastante humilde. Meu pai era mecânico de automóvel, minha mãe costureira. E aí o meu pai tinha como cliente, ele era empregado, jovem, professor Alípio Corrêa Neto, que alguém deve saber quem é. Livros e livros. Era um ilustre cirurgião, foi na Segunda Guerra Mundial e era uma pessoa ilustre. E a família japonesa tinha como hábito ter alguém que pudesse proteger os filhos. E dava um jeito para que a pessoa batizasse os filhos, mesmo não sendo católicos. E aí o professor gostava muito do meu pai, e meu pai pediu para ver se ele podia nos batizar, eu e minha irmã. Ele aceitou. Eu me lembro que eu tinha uns 5 anos, 6 anos, nós fomos na igreja da Penha, eu morava na Vila Carrão. Olha. No sábado à tarde eu fui batizado por ele e a médica era a madrinha. Desde então eu tinha um contato com ele leve. Quando eu tinha algum problema de saúde, eu tinha asma, às vezes eu ia lá e ele me consultava. E assim mantive um contato. Ele sempre seguiu meu pai. Meu pai saiu, abriu uma oficina por conta própria e foi desenvolvendo. Meu pai chegou a ter uma frota de táxis. Tinha um sócio japonês visionário. Quando chegou a Olimpíada, ele fez uma frota de táxis TKV Vemag, que era táxis. Que legal. E era uma frota de 36 táxis. Meu pai melhorou de vida, mas ele continuou atendendo o professor Alípio Corrêa Neto. Então, quando eu ia no consultório dele, no Hospital Modelo, na Rua Tamandaré, ele entrava, se sentia uma aura diferente. Ele entrava até meio curvado, assim, porque ele era o cirurgião que operava muito. Me tratava de Zezinho. Ô, Zezinho, você tá tudo bem? Me escutava como tipo um pinar lá, não tinha esteto na época, sei lá eu. E sempre me cuidou. De repente, eu tive um cisto sebáceo aqui no cursinho. Fui falar com ele, ele que me operou no Hospital Modelo, tirou meu cisto sebáceo. Quando eu resolvi fazer medicina, obviamente, ele era um Deus para mim, né? E eu fiz o vestibular. Primeiro ano não entrei. Eu estudei no colégio estadual à noite, porque eu fui trabalhar com meu pai, insistindo que eu queria ter um salário. Eu fui trabalhar com meu pai. E aí eu fiz colegial à noite num colégio estadual lá no Ipiranga, e o ensino era péssimo, precário. Então eu fiz o cursinho. Quando eu cheguei no cursinho, em 3 meses era a matéria do colegial inteiro, eu não sabia mais nada. Então eu fui fazer o vestibular, não deu em nada. Era o 9 de julho e estava abrindo o curso objetivo na época. E aí abriu o objetivo. No ano seguinte eu fui fazer, falei, agora não tenho colegial, nada, vai ser moleza, eu também não entrei. Aí quando eu estava no cursinho no 3º ano, uma faculdade de campus convocou quem tinha feito exame no CECEM, na época, se apresentasse, eles iam ver a classificação, de acordo com a classificação, chamava para a gente ir para campus. Aí, de repente, eu vejo lá, no dia do simulado, domingo, que eu tinha sido convocado a ir para campus.
E o que eu faço? E eu tinha resolvido estudar, e no primeiro simulado eu estava em 17º do cursinho. Eu falei, puta, agora eu não sei se eu vou ou eu fico, né? Sim. Mas resolvi ir até lá, peguei 2 ônibus até o Rio, depois até Campos, cheguei lá, olhei a faculdade e falei, aqui eu não fico. Aí me deram um trote, eu voltei pro cursinho, todo mundo, o que você tá careca? Deu uma adiantada, né? Aí, graças a Deus, eu continuei estudando, entrei e esqueci de falar para ele. Aí meu pai foi pegar o carro do professor, falou, cadê o Zezinho? Ele entrou na faculdade aí da USP. Como assim? Não falou nada? Aí ele falou, eu vou numa reunião na primeira clínica cirúrgica, apesar de estar aposentado, de quarta-feira manda ele me procurar lá, 9 horas da manhã, lá no Hospital das Clínicas. Eu falei, tá bom, fui lá, fui falar com ele, ele falou, ô Zezinho, você não me fala nada. Aí ele me apresentou 2 cirurgiões cupinchas dele. Um era o que tinha feito o transplante junto com o Zerbini, um cirurgião brilhante, mas era meio genial, então ele era meio diferente. E um cirurgião japonês que ia fazer cirurgia cardíaca não ficou responsável pela oficina de coração e pulmão artificial. Ele fazia as máquinas lá, e o marca-passo lá no... E eu fui trabalhar com ele um tempo, de repente eu saí desse grupo e resolvi trabalhar no grupo de cirurgia cardíaca experimental. Eu larguei a atlética, que eu treinava futebol, e fiquei na técnica de cirurgia com um grupo de cirurgia cardíaca. Quando chegou no 5º ano, o chefe, eu achava ele um pouco arrogante demais pro meu gosto, e na época o cirurgião cardíaco era Deus, né? Era Deus. E a gente era... Aí eu resolvi fazer cirurgia plástica, fui por exclusão. Sem ter certeza se eu teria aptidão, teria talento para fazer. Eu falei, bom, mas não tem outra coisa, eu vou fazer. E na época, sinceramente, ninguém da USP queria fazer cirurgia plástica. Era uma disciplina que ninguém queria, era uma coisa rejeitada. Na sua turma só o senhor fez plástica, doutor? Não, depois mudou muito. Porque só tinha gente de fora. Aí resolveram fazer o seguinte, vamos normatizar a residência. Todo mundo quer fazer alguma especialidade em 2 anos de cirurgia geral, não tem conversa. E depois vão fazer a especialidade e não tem bolsa por enquanto, eles vão ter que se virar. Aí então no meu ano teve prova para entrar. Fizemos 2 de geral e aí nós éramos em 5. Aí um colega viu que acho que não ia dar, tal, acabou não concorrendo. Fez depois em outro lugar. E nós ficamos em 4, primeira turma 4 da USP. Ah, você sabe que tem um detalhe interessante, o doutor Alípio Corrêa, né? Ele foi para a guerra, né? Diz que ele foi o único cirurgião não americano autorizado a operar os soldados americanos. Olha. Tá na biografia dele. Isso me chamou muito a atenção quando eu fazia cirurgia geral lá no Hospital Matarazzo. O chefe lá, ele era amigo do... Ele contou essa história, me impressionou demais, porque realmente é um marco, né, professor? E a cirurgia plástica, como entrou aí, e aí, me conta. Bom, aí eu fui fazer residência de cirurgia plástica, sem saber se ia dar, mas antes, eu tive uma visão que eu tinha que trabalhar com alguém. Antes de entrar na residência, eu já queria engatilhar, e não sei por que alguém falou, vai procurar o Pigossi. E o Pigossi, politicamente, estava afastado lá da disciplina, politicamente. Ele era livre docente. Eu fui atrás do Pigossi, como eu não conseguia falar com ele, ele tinha 2 assistentes. Aliás, tinha 3. Eu sabia que um ia embora para Araçatuba. Ia vagar um lugar. E eu fui falar com os 2 assistentes, um era até R2 ainda, não era nem da plástica. E um já era R3 da plástica. Eles não mostraram muita boa vontade. Aí eu fui falar com o professor Alívio Corrêa Neto. Eu preciso que o senhor me ajude para eu trabalhar com o cirurgião plástico. Com o Espina, que é chefe, eu falei, não, é o Pigossi. Ele falou, vai na quarta-feira na reunião que eu estou lá, então. Dito, você já sabe. Então você vai lá que eu falo. Aí o Pigossi saiu. Falei, professor Alípio quer falar com o senhor. Ele Opa, o negócio aqui é diferente. Aí o professor Alípio veio lá com o jeitinho dele e falou, ô, Pigossi, esse Zezinho é meu afilhado. Ele quer trabalhar com você. Ou quer te ver, o que você pode fazer por ele? O Pigossi ficou meio assim, sem graça, falou, eu já tenho uma equipe e tal, mas ele pode ir lá no consultório, fica na Avenida Brasil, 400-1, ele fala, não falava 399, né? Certo. Ele pode ir lá, eu fico lá à tarde, segunda, quarta e quinta. Pode ir lá, e depois eu converso com ele lá. Aí eu fui lá,
conversou comigo, fui assistir uma cirurgia, de repente ele deu para os 2 assistentes suturarem, e ele ia fazer uma pálpebra. Você não quer entrar? Eu nunca tinha visto uma pálpebra na minha vida. E lá veio e falei, o que vai acontecer, né? Segura aqui, eu faço tudo errado, entendeu? Sai, vai, você não sabe nada. Foi a minha experiência com ele, a primeira, entendeu? Aí eu era o 3º assistente dele. Passei os 3 anos da residência como 3º assistente. Na sua época tinha que fazer geral 2 anos? 2 anos. Foi a primeira turma a fazer 2 anos. 2 anos, porque era 1 ano só, né? Bem no comecinho, no começo era 1 ano só. Depois passou para 2, né? É. Tá certo. Quer fazer uma pergunta? Sim, queria sair um pouquinho agora da cirurgia plástica. Você comentou da sua família, né? E comentou que você tem uma irmã. Tenho uma irmã e tenho um irmão, que já faleceram. Ok. Os 2. E você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. E conta um pouquinho, rapidamente, da sua infância. Como foi a sua infância? Aonde você comentou que aonde morou? Na verdade, o meu avô paterno, ele trabalhava na Cooperativa Agrícola de Cotia. Era uma cooperativa criada pelos imigrantes japoneses, sim, que pegavam os produtos de hortifruti que vendiam e lá transformavam em embalagens e tal, e distribuía pelo São Paulo. E cresceu muito. Meu avô era o responsável pelo setor de verduras. Ele aprendeu a escrever em português e tal. E daí ele morava perto do mercado, na Rua Cantareira. E eu sei que eu nasci na Rua Cantareira. Morava lá. Esse pedaço da Rua Cantareira eu não me lembro. Quando eu me lembro, eu já tinha mudado para Vila Carrão. Agora, olha a loucura. Morava na minha casa. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, 2 tias solteiras. Eu, meus 2 irmãos. Tudo num sobradinho. Com um banheiro só. Mas antigamente era isso. Agora eu não lembro de ter tido conflito nenhum dia na minha vida, entendeu? Pois é. Coisa interessante, né? Daí a gente morava lá na Vila Carrão, meu pai já estava melhorando na parte do trabalho dele, aí a gente mudou para o Ipiranga. Então aí eu comecei a fazer metade do meu primário no Ipiranga, o ginásio no Ipiranga, o científico no Ipiranga. Daí eu entrei na faculdade, aí meu pai melhorou um pouco mais de vida, a gente mudou para o Jardim da Saúde, e do Jardim de Saúde eu saí para casar. Você jogava bola? Jogava futebol de salão e futebol de campo. Mas era bom ou você levava a bola? Não, eu era do 2º time. Eu era reserva do 1º time nos campeonatos, né, de futebol de salão. Mas eu treinei até o 2º ano. Quando eu resolvi entrar na técnica cirúrgica no grupo experimental de cirurgia cardíaca, eu falei, não vou ser nunca um craque de futebol, eu prefiro treinar a cirurgia, né? Aí eu saí. Interessante. E a doutora Verônica, como entrou na sua vida? Ela é filha de diplomata argentino. Então ela entrou na faculdade como cortesia diplomática. E ela estava 3 anos depois de mim. E era uma pessoa super relacionada e tal, e eu lá na minha, né? Pra você ter uma ideia, eu não tinha carro até o 5º ano, né? Andava de ônibus. E já no 5º ano já tinha carro e tal. E de repente, coincidentemente, eu era muito amigo da turma dela. Por circunstâncias e tal, eu era muito amigo da turma dela. E um dia, sem querer, esbarramos, conversamos um pouquinho. E não sei porquê, o destino, né? Final do ano, eu, coordenador da comissão de formatura, indo para a faculdade para falar com o diretor, ela indo lá na secretaria para se despedir. Eu entrei e falei, vou para o centro acadêmico. Falei, não, acho que vou para a secretaria. Quando eu virei, ela estava descendo. Dei de encontro com ela. Ela falou, estou indo para Buenos Aires, tal dia, tal hora, no aeroporto de Congonhas, tal. E aqui está meu endereço em Buenos Aires. Não tem telefone lá, porque é difícil, se você um dia for, está aqui. Aí eu fui buscar as placas de homenagem da formatura lá na Vila Moraes. E eu olhei e falei, acho que dá para ir no aeroporto. Eu estava com um colega de turma, que aeroporto? Que vamos voltar para a faculdade. Eu falei, não, eu vou. Se você quiser, vai, vamos se perguntar. Você vira. Cheguei lá no aeroporto, todo mundo da turma dela me olhando, falou, o que você está fazendo aqui? Pô, ninguém entendia nada, entendeu? Daí nas férias eu viajava sempre com um amigo meu. Ele, vamos para a Bahia. Falei, vamos para Buenos Aires? Bora. Aí cheguei, combinamos lá, ele falou, não, vamos ver. Passou uma semana, eu fiz um roteiro. Montevidéu, Punta del Este, Buenos Aires, Mar del Plata e depois São Paulo. Tudo bem? Eu falei, perfeito. Aí ele se enroscou com uma moça uruguaia lá em Montevidéu. Eu falei, vou embora antes. Toquei a passagem e fui embora um dia antes.
Aí cheguei lá em Buenos Aires, nunca tinha viajado. Cheguei lá, não sabia táxi. Vi um cara, táxi, Temis, particular, não sei o que. Aí chama de remis aqueles carros, né? Uhum. Peguei um remis. Não tinha trocado dinheiro. Falei, vou encontrar com ela, né? Ela paga, né? Pim. Quem é? Em espanhol. Amigo da Verônica. Desce a mãe dela. Já não gostava muito de ter vindo do Brasil. Ela não gostava muito. E eu com a mala. O taxista na frente. Senhora, pode pagar pra mim? Ai. Começou mal, hein, Tani? Quanto é? Quanto? Você é um ladrão. Eu sou do Ministério das Relações. Vou te denunciar. Não interessa, eu combinei com ela, a senhora paga. Ai, cara. Começou assim, aí pagou, Começou entendeu? bem. Pô, já pensou? Vai namorar minha filha, já me bota uma conta na entrada. Aí chega de mala. Chega de você mala, ainda com Chega de conta pra mala. pagar. Agora você sobe e assunto? Não tinha. A mulher tava furiosa, pô. Imagina. Eu tá lá imaginando um monte de bobagem. O que esse cara. Eu fiquei lá quieto, né? E ela não chegava, eu saindo para jantar com uma amiga. E era um duplex. De repente eu escuto uma porta de chave no andar de cima lá. Falei, acho que ela chegou, né? Aí a mãe dela, Maria Verônica. Desce, ué, você chegou um dia antes, você não ia chegar amanhã? Eu falei, eu mudei a passagem. Não, tá bom, tal. Aí eu falei, eu tenho um hotel lá na Florida, tal, você me leva? Tal. Ah, vamos jantar. Então eu já jantei, mas você jantou? Eu falei, não, então. Daí fiquei lá alguns dias, né? Falei, você vai voltar. Ela tinha mudado já para a Argentina. Falei, ela queria voltar para acabar a faculdade, estava no 4º ano. Eu não queria revalidar lá, ela queria acabar aqui. Sim. E aí, conversa daqui, conversa de lá, a mãe dela falou, sozinha você não vai, não tem onde você ficar. Aí, coincidentemente, tinha uma senhora amiga dela que morava no Brasil que dava para ela ficar junto na casa. Ela voltou e terminou a faculdade e a gente casou logo. Ah, que legal, né? Quantos filhos? 4. 4. Nós somos com 48 anos casados. Que maravilha. E sempre um casal elegantíssimo, Elegantíssimo. né? Não, e a Verônica é gente boa Ela é. demais, é muito divertida. E é aquela história, né? Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Mestre, conta pra gente. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como é que entrou na sua vida? Eu devo ter um imã para política, eu acho. É, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu nem sabia de política. Me chamaram para a chapa da Atlética. Eu, O que eu vou fazer lá, tesoureiro, né? Falei, ué, como me descobriram? Entrei aqui na faculdade. Aí, no primeiro ano, eu era o presidente do clube de classe. Me elegeram lá. Falei. Aí eu estou andando na rua há um ano. O Kogut atravessa a rua no Congresso em Minas Gerais. Eu não sei, era uma cidade menor. Você é o Tariq? Eu falei, sou. Você é da USP, né? Sou. Falaram para te convidar para entrar na minha chapa. Para quê? Secretário nacional. Eu falei, está bom. Quem sou eu? Ninguém me conhece. Não tem esse. Não, mas falaram que era para te chamar. Falaram. Alguém falou. Alguém Aí eu falei, ó, se você quiser, tem 2 colegas, mas muito mais experientes que eu, já frequento a sociedade, chama um dos 2. Eu não, você me desculpe, eu não tenho cacife para isso. Não, obrigado. Ele chamou os outros 2. Mas ele sofreu uma pressão tão grande lá no Rio que ele teve que desmanchar a chapa. Não formou. O Kogut. Grande Kogut, né? O Kogut é um cara que eu também tenho muita admiração por ele. Né? Grande cara. Grande. Daí, como é que eu entrei? Estou lá em casa sossegado, me ligo para ver se eu não quero ser secretário e tesoureiro da regional, que na época o estatuto determinava que era um cargo, os 2 cargos eram uma pessoa só. E o presidente disse, seu Cássio, nós ganhamos uma eleição, porque era só nós. E aí nós fizemos uma gestão séria, fizemos um curso de residente, que eu ia toda quarta-feira à noite na PM, dava curso presencial, na época dava. A turma de São Paulo ia, até que enchia bem. E era gostoso. Trabalhamos bastante. Isso era 88, 89. Tinha aquelas reuniões que eram mensais, lembra? Mensais, eram boas. Presenciais. Né? Presenciais. Tinha um colega aqui em todas, o Arthur, lembra dele? O Arthur tinha o cabelo grisalho. Sempre participa. Sempre. Ele nunca faltou uma reunião, Arthur. Agora ele se afastou da sociedade, acho que ele se aposentou, né? Aposentou já. Gente boa demais. Lembra dele? Lembro, claro. O Arthur não faltava uma reunião.
Presencial, na verdade, é um termo novo, né? Naquela época não era não tinha outra opção tinha que não outra fosse opção, presencial, não tinha. né? Todo mundo lá. Todo mundo ia lá. E Mesmo eram o pessoal reuniões- de Sorocaba, Campinas, eles vinham. E eram reuniões que tinham assim altas discussões de caso, pessoas. Eu lembro que teve uma dessas reuniões, não sei se você vai lembrar, Tari, que levaram aquele. A moda era passar fio de ouro no rosto. Isso eu não lembro. E a Hebe Camargo tinha acabado de colocar o fio de ouro. E o cara ele não era da sociedade, mas chamaram ele lá. Dr. Psilax. Assistiu a aula, no final da aula ele levantou e falou: vou te fazer uma pergunta. Esse fio de ouro que você está colocando aí nesse rosto, se der algum problema, eu posso tirar? Aí o cara olhou para ele e falou: não, infelizmente não dá para tirar. Você é um assassino. Era assim, os caras batiam pesado, né, doutor? A Psilax era combativo, né? Não tinha meio termo, não. Eu lembro que o doutor Modolin também batia pesado. Era bem produtivo o negócio. Era mais era muito presencial, bom. era bom. Era Mas muito hoje bom. não é impossível, né? Hoje não dá mais. E aí você foi secretário e logo depois você já lançou a sua candidatura à presidência? Não. Depois teve um hiato, eu fui da secretário da sociedade com o Liaci Ribeiro, né? Mas e Da a Nacional. Da Nacional. Hã? A regional veio depois? Não, a regional foi a primeira, 2008, 2009. Começou no com a caso. regional, Eu né? comecei a regional. Depois eu fui para. Deixa eu ver aqui a data exatamente. Eu fui secretário da sociedade em 88, 89 da regional e geral da sociedade em 92, 93, com o Liaci. Certo. E o tesoureiro era o Itamar, Itamar, que depois concorreu comigo, né, para a presidência. para a presidência. Mas tinha um grupo ali que usaram ele. Eu falei para Itamar, estão te usando, melhor você não entrar. E os dois da USP, né? É. É que ele não fez plástica na USP, né? Ah, não. Não, ele fez com Milan. Ele fez com o Milan, Tá. Santa Catarina. No meu ano, ele fez geral, depois ele foi contratado para trabalhar num projeto chamado Projeto Jari, Jari. que era um milionário que trouxe uma. Não sei se era usina de alguma coisa. Dos É Estados uma Unidos. usina de celulose. Celulose, né? Ele trouxe uma usina E ele pronta. foi cirurgião-chefe de lá e a mulher dele de ginecologia. Eles passaram lá uns 4, 5 anos, vieram financeiramente bem. Aí ele resolveu fazer residência de plástica. Na época ele tinha cogitado, mas quando ele recebeu esse convite, ele achou melhor partir lá para o Pará. Ele contou essa história no Pod Plus. Que interessante isso. É uma história bem interessante. Ele realmente desbravou lá o projeto Jari, que infelizmente acabou que não deu certo. Não deu né? certo. Aquela fábrica, o cara, ele trouxe uma fábrica pronta do Japão, no oceano, assim, ó. Uau. E instalou ela No Pará. no Pará. Uma coisa assim, inacreditável. Para os dias de hoje é meio inacreditável. E quando você assume a presidência 2001, né? 2001, da Regional São Paulo, como é que você descreve para a gente as diferenças de dirigir uma regional como a Regional de São Paulo naquela época e hoje? Naquela época era moleza. Era moleza? Tranquilo, mais tranquilo, né? Não, era um trabalho bem braçal, tranquilo. A gente trabalhava entre nós mesmos, tinha uma secretária. O projeto era fazer essas reuniões, os cursos. Não tinha essas jornadas no interior. Você tinha a jornada paulista e ficava nisso. Agora, era fácil administrar, não era difícil tocar uma regional. Hoje vocês têm projetos violentos. Eu acho que na gestão de vocês têm criado situações diferentes e torna a coisa mais dinâmica, né? Mais constante, com mais presença das pessoas, mostrando que vocês estão ali com os sócios, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tinha uma certa distância. Tinha lá os calendários fixos e a gente fazia o que podia, né? Agora, tem coisas que a gente já fez que muita gente esquece, né? Eu, na realidade, quando presidente de São Paulo, a gente fez um congresso brasileiro e quando eu fui presidente nacional, também um congresso foi em São Paulo. E a gente fez coisas do ponto de vista científico bom. Um dos congressos, a gente foi recordista de público durante muitos anos. Depois o Horácio foi quebrar lá no Rio de Janeiro, bem depois. E a gente fez no Transamérica. O Congresso Brasileiro, né? Foi no Transamérica de 2000. Foi 2009. Foi um congresso realmente grande. Não, e na abertura a gente contratou o Toquinho e o Miele, né? Foi um congresso. Quando foi de São Paulo, eu fechei o teatro lá na Brigadeiro e o espetáculo foi Les Miseráveis, só para nós. Foi.
Eu me lembro. Eu me lembro disso, foi a minha primeira Não, notícia, e aquele inclusive. auditório que a gente. Que é o auditório era do Teatro Alfa, né? Que era nossa, fantástico, assim. Dá dó de pensar que foi tudo pro chão, né? Mas ele vai continuar, o Alfa. Ele tá sendo o Alfa reformado. continua? É. Vai entrar como Porque o teatro Transamérica do foi pro espaço chão. daquele Eu lembro que quando foi fechar o contrato com o Teatro Alfa, era uma quantia à vista violenta. Não, eu A imagino. gente fechou os olhos e falou, vamos lá, porque isso aí atrai. Fazer uma abertura com um toquinho, pô. Com certeza. Foi fantástico, fantástico, doutor. E teve uma jornada paulista que eu fiz em Campos do Jordão. Quando ia ter o Congresso Brasileiro em São Paulo, eu falei, vou fazer em Campos do Jordão. Cheguei lá, tinha uma carpa montada, já prontinha para umas 700 pessoas, para a festa. Eu me lembro que foi meu primeiro ano de residência em cirurgia plástica. Ah, é? Então eu me lembro muito E eu bem fechei das o reuniões da hotel, o turma. grande hotel, todo mundo, você é louco, você não vai lotar. Quando você fala em Campos do Jordão, a turma do Nordeste em peso, vá. E era tão gostoso os eventos de Campo do Jordão, Era eventos de inverno, era uma delícia, né? Era uma delícia. Eu lembro do Batuira tocando piano e a gente até de madrugada lá, tomando vinho, era muito bom. Tarik, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como Regional São Paulo, aí, na tua gestão, eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, o que você fez que gostaria que fosse lembrado? E a outra, o que você não fez que gostaria de ter feito? É uma pergunta bem difícil, né? Porque eu normalmente zero na minha vida. Não me arrependo do que fiz e do que não fiz. Do que não fez. Tenho Não zero. ficou nada para trás. Eu sempre fico fazendo isso na minha vida para eu não ficar nem arrependido de nada, entendeu? Então você teve o momento certo de fazer. Eu acho que a gente incrementou o máximo que pôde a parte científica para residente, sabe? E os eventos oficiais a gente caprichou ao máximo e tentamos fazer a melhor atividade social possível. Foi. Agora, o que a gente percebe é que são pequenas coisas que fazem. Hoje, os pulos de vocês e a evidência do que vocês fazem aparece muito mais. A nossa não tinha essa divulgação. A gente fazia muitas coisas que ficavam nos bastidores, né? E não era tão evidente, né? Se vê, você fazer um marco com aberturas desse porte, hoje ninguém faz, né? Não faz. Acho até que é meio impossível, né, de se fazer. Acho que dá. Com esse tipo. Não, mas porque assim, esses nomes, né, pô, uma abertura com artistas desse nível, o cachê hoje é inviável. É inviável, né? Assim, é um negócio impensável para, né? Acho que a regional não consegue bancar, trazer um toquinho, por exemplo, trazer aí quem está na evidência, não sei. Para nacional, para regional acho que para nacional acho que é possível, para regional acho eles vão difícil. contratar agora é o Barramalho, né? É o Barramalho. E o Tom Cavalcante, né? Mas é lógico que isso aí não é o programa científico é o mais importante, não tenho dúvida nenhuma, o que atrai, né? Sim. Isso é um comemorativo a mais, se puder, pode. Naquela época a gente podia fazer isso e deu lucro razoável lá no Congresso. Sim, Eu deixei um sim. caixa bom para o Sebastião. foi. Então ele falou um pouquinho do que você poderia ter feito, né? E o que o senhor acha que pode ser feito ainda pela regional? Mas vocês estão fazendo muita coisa. Eu fico olhando todo dia e falo, nossa, inventaram muita coisa. A gente realmente não tem parado, viu, doutor? Não, a cabeça está funcionando bastante. Quer dizer, então, eu acho que vocês estão andando na frente, eu acho que está tudo bem, sabe? Vocês estão fazendo eventos que realmente têm objetivos. E objetivo didático, eu acho que isso vai. Porque eu vejo que as concorrências dos cursos privados são muito fortes. São. E eu vi que nesse último evento vocês pegaram os colegas que cobram caro para dar curso. E Num vocês preço mais acessível. Apesar de, desculpe falar, eles fazem procedimento que do ponto de vista médico é contestável, né? Uhum. Eu até liguei para o Jorge Abel e Sim. falei, você está pondo gente num evento oficial de pessoas que são contestáveis. Né? Com todo respeito, eles têm lá os princípios dele, eu respeito. Mas não quer dizer que a conduta deles é absolutamente absorvível por todos do ponto de vista. Na nossa experiência, eu cheguei para o Rafael, vou até citar o nome dele aqui, mas, Rafael, se você tirar a glândula e deixar para um explante lá na frente, eu tô com você. Porque Você não sabe. pode sacrificar uma mama. E numa paciente jovem, ou pegar uma hipertrofia mamária, ixi, meu celular. Você sabe. Tem um grilo aí. Você sabe, o Tarik quando me ligou, né? Pô, Abel, vocês estão levando
o processo, técnicas cirúrgicas que realmente são contestáveis. E aí o que eu coloquei pelo seguinte, que a preocupação da regional do Flávio, da Dani, minha, com isso, é justamente levar essas discussões polêmicas no ambiente científico, né? E não extrapolar para o meio leigo, nem abrir discussão em rede social. Eu acho que o ambiente de uma jornada, de um congresso, é o ambiente que a gente tem para discutir essas técnicas cirúrgicas que podem, num primeiro momento, trazer algum tipo de questionamento, de dúvida, e tem muitas coisas acontecendo hoje na nossa especialidade que precisam realmente ser revistas, que precisam ser discutidas, né? E os cirurgiões com mais experiência, como o senhor e tantos outros, com certeza têm contribuições a dar. Mas, por outro lado, se nós olharmos atrás, quando o Ilu mostrou lipoaspiração e o senhor estava lá, ele foi taxado como maluco, né? Dizem que ele almoçou sozinho, ninguém nem sentou na mesa com ele no dia que ele apresentou em Fortaleza, a primeira 1980, vez. 1980. Um francês com gravata gravatinha borboleta, charuto na meio mão. Estranho. Esse cara é uma trambiqueira. Esse cara é trambiqueiro. E a lipoaspiração, quando começou, teve muito óbito, teve muita coisa, teve muita polêmica, o senhor lembra disso? Nossa. E depois as coisas foram se direcionando e acabou se estabelecendo certas regras, certos conceitos, e hoje é o procedimento mais executado dentro da especialidade. Então, eu acho que tudo, quando começa, gera polêmica, e eu acho que é nossa função trazer isso para o ambiente científico. Com certeza. Para ser discutido. Então, e teve, assim... Teve a exposição da retirada, mas também teve ao outro lado falando que não concorda, né? Quer dizer, então eu acho que isso realmente é algo que a gente tem que estar sempre atento. Tarik, você falou que você acha que tem um imã para a política, né? Você tem uma história muito forte também na Federação Ibero-Latino-Americana, na FILA-CP. E eu gostaria, nós estamos aí com a professora Lídia, que foi eleita próxima presidente, né, da nossa FILA-CP. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a experiência sua na FILA-CP, você continua sendo uma liderança forte na federação, e como você vê aí o futuro e o entrosamento dos cirurgiões plásticos brasileiros nessa entidade. É interessante porque quem me levou pela primeira vez foi o Ilhaci Ribeiro, quando eu trabalhei com ele. Tinha um cargo chamado secretário adjunto. A federação não se retratava diretamente para o presidente nacional. Era o secretário adjunto que fazia a ponte. Eu achava aquilo um absurdo, porque a federação é uma associação, é uma federação de países, não é de membros. Então quem representa é o presidente, não tem outra pessoa. E o Ilhaci me levou, eu fiquei lá 5 anos, tinha muito o que fazer. Fui nos congressos lá, mas também nada. Daí a Manuela, quando assumiu, queria um diretor do capítulo de cirurgia estética. E o Ilhaci me indicou. Aí eu fiz um programa com ela de ir em vários países nos congressos nacionais e fazer curso pré-congresso de estética pagando do bolso. Passagem. Eles davam hotel, lógico. E eu convidei alguns caras e falaram, nós temos que ir lá, mas tem que bancar, tudo bem? Os caras, tudo bem. Aí nós fizemos um pool. Aí eu fiquei conhecido em vários países, porque eu ia lá. Interessante. Fiquei amigo de um monte de gente. Eu aprendi a falar espanhol não em casa, incrível que pareça. Escutei, lógico. Depois meu sogro morou um tempo em casa, minha sogra até morrer, mas eu aprendi com residentes que passaram comigo. Na geral eu tinha um boliviano. E na plástica eu tinha um hondurenho e 2 colombianos. Então eu falo, quando tem o tempo inteiro com espanhol com eles ficavam com raiva, eu quero aprender português, você está aprendendo espanhol. E eles não aprendiam o português e esqueciam o espanhol. E aí, com a minha atividade no capítulo de estética, eu fiquei sendo conhecido, porque eu também tenho um detalhe, né? Eu tinha aulas montadas, eu ia dar aula. Dei aula em vários lugares, de várias coisas. Então eu passei a ser reconhecido também pelo lado que dá aula, que eu acho que também ajuda muito. Sim. Conclusão, fui indo, de repente nós tínhamos um grupo fechado, que teve sequência, como vocês estão fazendo agora, porque está lá dentro, está trabalhando. Então aí veio uma sequência. O mandato era de 4 anos, eu achava aquilo um absurdo. Aí eu propus o presidente eleito, para mudar. Todo mundo, a Manuela não, o Ilhaci não, eu falei, vou propor. E nós vamos criar o eleito.
Então o eleito fica na diretoria. Fica 4 anos. Só que ele não atua, mas ele está lá. Se é oposição não interessa, ele está lá. Uhum. Aí vamos criar isso. Fui para a reunião do conselho diretivo, que são os presidentes todos, fiz a proposta. Aí teve aquela discussão e tal, e eu falei assim, olha, 4 anos, são 22 países. Você imagina se fosse rodar um por um, nem o neto de alguém seria. Já pensou? Então, olha o absurdo. Vamos ficar 2 anos, tá ótimo, 2 eleitos. Aí nós estávamos numa disputa interna. Tinha o Wilfredo Caldeirão do Chile e o Rômulo Guerreiro do Equador que resolveram disputar. Falei, tá feito. O que ganhar, fica o presidente eleito, a gente faz outra eleição e faz o presidente, aliás, um fica em exercício, o outro fica eleito. Aí o Rômulo ficou em segundo lugar e ficou eleito. Aí resolveu o problema. Aí começamos a fazer a eleição do eleito. E aqui a Lídia foi eleita. Sim. Ah, então por isso que tem essa... Por isso Porque que o eleito, na verdade, acaba participando da gestão também. Exato. E tem pior. Quando sai, tinha um cara que era presidente do Conselho Consultivo, é como se fosse do Conselho Deliberativo nosso, quem saiu. Era um mexicano, que parecia o Yul Brynner, careca. Era uma figura. E ele, toda vez era ele. Chega um dia e falei, não, ele morreu, eu falei, vou mudar. O presidente que sai vira presidente do Conselho Consultivo. E ele faz parte do... Aí todo mundo, ele faz parte do Conselho Diretivo. Então ele fica 2 anos eu falei, ele está ficando 6 anos. Agora eu estou querendo derrubar os caras, não deixam. Eu falei, nós lutamos para ficar 4, agora o cara está ficando 6. Vamos tirar o cara. Ele faz parte de ser consultado, mas não da diretoria, viajar, essas coisas. Ah, não. O último presidente brasileiro da FILACP foi você? Foi. Até hoje foi o Eliacir, eu, e agora foi a Lídia. Agora vai ser... Agora a Lídia foi um fenômeno a vitória dela, porque eu tive que... Entendeu? Porque o brasileiro tem certas restrições, né? Uhum. E o brasileiro tem muita restrição com o FILACP, isso que eu lamento muito. Parece que não existe um entrosamento muito grande. Se você grande, vai no né? congresso, por exemplo, da ISA, você paga tudo, até para falar. Se falar na FILACP que ele tem que pagar a inscrição, eu falo, eu sou convidado estrangeiro, imagina que eu vou pagar, não quer. Ele acha que a FILACP tem que pagar para ele, porque ele é mais importante. Então você sabe que a mesma revista da FILACP, que é uma revista que tem trabalhos muito bons, assim, não é tão valorizada como deveria, na minha opinião, né? E eu lembro que o senhor trouxe uma coisa importante, que foi assim, nós brasileiros estaríamos filiados à FILACP meio que automático, né? Nós já temos isso anexado. Eu tenho um detalhe. Se a gente fosse pagar por todos os brasileiros, nós estávamos fritos. Eram 6 mil. Então, tinha uma cláusula lá que eram os membros titulares, eu não deixo tirar. Porque os caras falam, pô, mas você tem 6 mil sócios, o Brasil paga por 1.000 e pouco, que história é essa? Eu tenho que engolir sapo. Falar, não, mas é que são membros titulares, o estatuto diz que é membro titular. Eu falei, então eles engolem o sapo, ainda nós somos maiores. E para ganhar a eleição foi muito interessante, porque eu disputei com o Cuba, que é um venezuelano. Ele chegou com o pendrive lá, pois lá tinha 35, 40 projetos. Falou um por um. Juro por Deus, eu falei, você sacana, peguei um guardanapo. Escrevi, fui lá na frente, falei, o presidente do país que se apresenta ou candidato. Como eu sou presidente, ficar mal, eu não vou me apresentar. Então, eu sou candidato. E eu sou presidente de uma sociedade que é que nem a federação. Tem mais sócios do que a federação e tem todas as regionais que são os países. E nós temos uma unidade. E eu trabalho há anos nesse sistema. Então eu tenho experiência que eu acredito que eu posso trazer algum benefício para vocês. Se vocês acham que eu posso ser útil para vocês, eu estou aqui à disposição. E sentei. Só isso, solamente. 14-8. E a mulher dele tinha preparado uma festa. Do Cuba achou que ia ganhar. Porque latino mente, fala que votar, não votou coisa nenhuma. Teve uma da Nicarágua que queria mudar o voto. Aí o cara da Guatemala, você não vai votar o voto, não. Você prometeu putaria que você vai cumprir, não deixou ela mudar o voto. Olha. Ainda mudar o voto lá. Que interessante, né? Sabe que nós dois temos uma paixão em comum, que é a cirurgia da mama. E como entrou essa paixão na sua vida? Interessante, o Pigossi fazia uma mama de um jeito que eu gostava. Ele fazia face, nariz e tal, e foi indo.
Aí, de repente, eu fui fazer pós-graduação para doutorado e fui no curso de câncer de mama de um ginecologista na época. E ele era radicalmente reconstrução de mama. E eu fui fazer o curso de mama. Ele falou, cirurgiões plásticos aí sentado no curso, que gosta só de enfeitar mama, não gosta de tratar doença de mama. Aí eu tive consultório com um colega que fazia obstetrícia e fazia hipertensão pós-parto, ou então, sei lá, e resolveu fazer mama. Aí ele falou, você não quer reconstruir? Falei, posso reconstruir. Então o primeiro caso que eu fiz com ele era uma pessoa de nível altíssimo. Eu botei um expansor lá e fiz a reconstrução. E coincidentemente no HC, tinha um colega, não vou ficar citando o nome aqui, queria fazer um doutorado com microcirurgia. E eu fui treinar no Japão durante 4 meses de microcirurgia, quando eu tinha 4 filhos pequenos. Você imagina a loucura. Não tinha nem dinheiro para ir. Mas o Marcos, na época, Ferreira, que era o chefe, conseguiu um contato na Universidade de Keio, em Tóquio. Eu fui numa entidade japonesa, no consulado, e me deram uma bolsa. Era para ficar 1 ano. Eu falei, não, eu não posso ter 4 filhos 1 ano. Eu queria menos que 6 meses, 4 meses. E falei, tem que ser mais para o fim do ano, na época de dezembro, que eu opero menos, porque aí eu deixo mais dinheiro para minha mulher. Aí você está querendo muito, né? E era uma senhora interessante, ela tinha uma unha comprida assim, cabelo pintado, era uma voz grossa. E a Verônica nós tínhamos tido bebê lá no Santa Catarina, era cruzar a rua, estava no consulado. Eu fui lá falar com a mulher, ela me tratou mal, sabe? Falei, vamos ser objetivos, se você acha que dá, eu insisto, se fala que não dá, eu vou embora. Sim. Eu falei, tem uns papéis aqui para você preencher, então. Eu falei, tá bom, obrigado. Peguei o papel e fui embora. Passou um tempo, ela, você não vai preencher o papel? Eu falei, fiquei com preguiça, acho que eu não vou encher, não. Traz aqui que eu preencho para você. Eu falei, tá bom. Fui lá, dá os dados aí. Preencheu tudo. Falei, lembre-se que eu não posso ficar mais do que 3, 4 meses, hein? E pega a fim do ano. Vou ver. Na época é bip. Tocou o bip domingo ou sábado. É sábado, acho que era. Consulado do Japão. Sou eu. Lembra que eu falei para você que ia te ajudar? Consegui uma bolsa. Você vai de setembro a janeiro, tá bom? Poxa, perfeito. Perfeito. Aí eu tinha entrado de sócio num Lava Jato lá em São Bernardo. E tinha que trabalhar no Lava Jato, você imagina, de sábado. Ia lá, tinha que puxar os carros. Ô, doutor, o senhor está trabalhando aqui. Poxa, quanta história. Você não sabia. Aí eu cheguei pro sócio e falei, eu não vou ficar mais aqui, não, que não tá dando, é muito humilhante. Pô. Aí tem uns carros velhos que você vai acelerar, a embreagem não dá, o carro voltava para trás. Chamava o molequinho lá, manobra você que você sabe melhor que eu. Aí eu vendi, consegui comprar um Puma conversível com 4 filhos. Olha a coisa de maluco, né? Era sonho, entendeu? Era sonho, um Puma conversível. Aí eu cheguei para a Verônica e falei, vou ter que vender o carro, porque é o dinheiro que vocês vão comer. Não conseguia vender o carro. Falei, você vai ter que tentar vender, porque eu vou embora domingo agora. Aí na sexta-feira me liga um sujeito, você está vendendo um Puma, né? Quero comprar. Uau. Vendi na sexta-feira e viajei no domingo. Olha que beleza. Aí eu falei, você paga em 4 vezes, porque minha mulher vai precisar do dinheiro, eu não quero que você dê todo o dinheiro. Você não vai gastar de uma vez. Você dá em 4 parcelas porque eu estou voltando. Aí deixei, ela conseguiu sobreviver com os 4 filhos. E aí eu comecei minha vida já direto. Aí fiz o doutorado, né? E fiz o doutorado em 89. Em 83 eu fui para o Japão. Em 89 fiz doutorado em paralisia facial. Olha a loucura. Usava o temporal, esticava a face, punha no olho e punha na boca. E mandava o cara mastigar. Aí eu fazia a avaliação oftalmológica para ver se tinha melhorado a oclusão, para melhorar as reações oculares, entendeu? Aí eu fiz a tese de doutorado que nem um doido lá, escrevia no fim de semana, trabalhava que nem um, dava 3 plantão à noite, era quarta, sexta, sábado ou domingo, né, 24 horas. Lá em São Bernardo. E essa coisa da mama, que você ficou notabilizado através dessa
digamos, dessa área da cirurgia plástica. Nós beleza. estamos em outubro, né, no mês de conscientização das mulheres com relação ao câncer de mama, e nós estamos na Regional São Paulo e na própria Nacional com uma campanha também de conscientização, o Eu Respeito, que é uma campanha para informar as mulheres sobre a possibilidade, sim, do explante mamário e sobre a segurança da utilização dos implantes, né? Como você gostaria de dar algum depoimento nesse sentido? Como você tem orientado as suas pacientes com relação a essa onda que tem sido criada com relação ao explante, da necessidade das mulheres eventualmente tirarem o implante por questões que não são comprovadas cientificamente, né? O que você gostaria de dizer a respeito disso? Não, eu acho que essa campanha é válida, obviamente. Agora depende muito da faixa social, cultural das pessoas, umas mais esclarecidas, menos esclarecidas. E eu acho que o que eu vejo, que nas camadas inferiores, eu tenho uma assistente que trabalha no Hospital da Mulher, e ela faz muito retalho, muita reconstrução por diagnóstico tardio, né? Quando você trabalha numa clínica privada, o risco de você ter casos avançados é bem menor, né? Então, assim, na camada que eu trabalho, por exemplo, o mastologista, praticamente ele faz mastectomia subcutânea, em quase 90% dos casos. Retalho muito raro, entendeu? Porque o diagnóstico é muito precoce, né? E os tratamentos hoje são menos agressivos também, né? Em relação à ressecção de pele, de papila, de areola, né? O que eu vejo, assim, eu acho que é uma campanha interessante, a conscientização existe, mas ela tem que atingir uma camada da população que tem menos informação e menos acesso ao atendimento médico, ao diagnóstico, entendeu? Agora, eu acho que é um campo que desenvolveu muito a mastologia. A gente começou do nada, hoje ela desenvolveu muito. A gente tem muitos recursos para fazer reconstrução. Lamentavelmente, muitos médicos jovens não vão nessa área, né? Então, Sim. gradativamente, a gente está perdendo essa área também, eu percebo. E que você acha, qual é a sua opinião sobre essa invasão, né? Não digo invasão, mas a tendência dos mastologistas fazerem a masté e reconstrução sem o auxílio de um cirurgião plástico? Você tem percebido isso? A tendência é essa, eu acho. Por isso que eu tenho uma visão muito diferente. Eu acho que da mesma forma que eles entraram na plástica, nós temos muito chance de fazer a parte da mastologia. Para nós que temos preparo, porque eu acho que a reconstrução complexa é muito pior do que fazer uma mastectomia. Sim, sem dúvida. Por que nós não preparamos os nossos para fazer o que eles fizeram? Aí fica cada um faz o que faz. Sim. Nós não perdemos o campo. Eu concordo plenamente. Eu sou casado com uma mastologista e auxilio a minha esposa desde sempre, né? E a mastectomia é uma cirurgia muito tranquila, né? Poderia ser feito, sim, sem dúvida, pelo cirurgião Porque plástico. eu vejo o diagnóstico que era complicado, muitas vezes eles se ocorrem aos oncologistas clínicos para conversar, para ver o que vão fazer, o que eles concordam, existe a decisão em grupo. Então, a indicação cirúrgica pode ser complexa, decisão difícil, mas tem os critérios estatísticos e em decisão em conjunto. Agora, a cirurgia em si, para fazer, se você aprende a fazer um esvaziamento axilar e faz uma mastectomia, tudo bem. Agora eu vejo, a adenomastectomia não é tão simples assim, não. Hoje, eu particularmente, só faço praticamente com um mastologista só. O resto eu tento que eles façam com a própria equipe, porque eu acho que se você não está acostumado a trabalhar com o mesmo mastologista, a gente passa apuro muitas vezes, porque eles não seguem a regra que a gente determina em relação à ressecção, a preservação da face do músculo, fazem buraco no músculo, tem várias coisas durante a cirurgia que dificultam a reconstrução. Então hoje eu me preservo o direito de falar, não, eu quero fazer só com o mastologista. Porque realmente é uma coisa interessante, quando tem uma reconstrução imediata, quando existe uma intercorrência, alguma coisa assim, a culpa sempre é do cirurgião plástico. Sempre recai sobre nossas costas, né? Nem sim só a culpa, mas o cuidado é nosso. É, né? todo nosso. E o mastologista faz aquilo que ele quiser fazer, ele tiver na cabeça dele, agora se vira. Lavou as mãos. Eu já passei sufoco também. Chegar na sala, o cara deixar um rombo desse tamanho, peitoral todo esfacelado, ser programado para colocar um expansor, tem que rodar um grande dorsal, por exemplo, né? Do nada. É complicado, realmente. Eu também concordo com você, eu também evito fazer reconstrução. Mas eu acho que devia fazer um programa de aprender a fazer mastectomia na residência, viu? Acho que poderia oferecer, na verdade, era fazer uma sequência de mastologia mesmo, né? Sim. Em vez de se ficar o se ensinando... interessar, fazer
Mastologia. Eu acho que algumas coisas poderiam ser acrescentadas na residência, né? A mastectomia, a cirurgia funcional do nariz, né? Sim. Podia, E uma coisa que eu tenho observado, né? Eu vejo lá no Heliópolis e tudo, lá no São Cristóvão também tem residência de mastologia, a procura pela residência de mastologia diminuiu. Diminuiu? Diminuiu. Por que será? Não sei. Isso não sabia. Diminuiu, pelo menos o que eu tenho visto. Pelo menos nos últimos 2 anos, o serviço que era do Rubens lá, sem gente interessada em fazer a residência. Eu vou até perguntar para o mastologista que eu trabalho, que ele é bem antenado, sabe? Porque foi presidente da sociedade, para ver se existe essa tendência. Eu acho assim, eu não sei se tem, é pré-requisito fazer cirurgia geral também, né, para fazer. Não. É o ginecologia. Só ginecologia. Não? Ginecologia pode fazer. Eles têm Quem faz ginecologia é a parte cirúrgica, não tem que fazer cirurgia geral antes, não? Não, eles têm o tema, tem uma prova que tem que prestar uma prova. Eu acho que toda especialidade cirúrgica deveria fazer cirurgia geral. O ginecologista passava, lá na Escola Paulista, eles passavam 6 meses na cirurgia geral. E a gente passava uma parte na ginecologia. Eu acho importantíssimo, né? Mas é que você faz a cirurgia geral mais a parte digestiva, né? Então é difícil quem vai fazer mama. O ginecologista até pode, porque mexe na porque parte. pega uma bexiga, pega um ureter. E aí pode ser. Tarik, dos seus 4 filhos, algum é médico? O mais velho chegou a entrar na USP. Sim. Ficou lá uns 3 anos, chegou à conclusão que não era o objetivo dele. Falou, não dá. Nenhum cirurgião plástico também, não? Não, nem sonho. Nem sonho. Eu estou te perguntando isso porque eu queria perguntar, nós estamos encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, né? A gente nota que a cirurgia plástica mudou muito. Você, por exemplo, é um cirurgião, digamos assim, com todo o respeito da velha guarda, né? Que opera tudo, né? Eu tenho certeza que você faz, ou pelo menos já fez, face, nariz, mama, abdômen, lipo. E hoje a gente percebe que é difícil um cirurgião plástico fazer tudo com o grau de excelência que se exige, né, dos colegas. Qual o conselho, a orientação que você daria para um colega que está se formando agora na residência? Que caminho ele seguir, escolher uma área? Como é que você orientaria isso? A primeira coisa, você tem que gostar do que você faz e achar que você tem talento para aquilo que você está fazendo e prazer. E hoje em dia é difícil você dominar tudo, eu acho. Sim. A gente era obrigado a dominar tudo, sim, era impossível não fazer tudo. E você vê que a tendência hoje, até cursos particulares de procedimento, não é nem de geral de mama. É um tipo de procedimento de nariz, um tipo de procedimento de mama. E a tendência, eu estou preocupado com o seguinte: alguém fazer 3 anos de geral, 3 anos de plástica, para aprender, depois ter que ir fora para aprender coisas que vai dar subsídio para ele trabalhar no mercado. Você imagina, melhor pagar X e lá aprender a fazer uma mama que ele gosta, aprender a fazer uma face, e ele fala, fico nas 2. E ele vai se concentrar nessa cirurgia. Na minha época não dá. Agora eu sinto que o próprio mercado está regulando. Eu sinto que para mim 85%, quase 90% é mama. É interessante, eu sinto isso no consultório também. Pálpebra também vem e face menos. Lipo pouco, só associada, e abdômen também tem pouco. Eu, particularmente, agora, eu falei para minha secretária, você só marca consulta de mama. Ah, mas o senhor faz pálpebra, a paciente está insistindo. Eu falei, eu não quero mais. Face não passa mais na minha frente de jeito nenhum. Qualquer dúvida, Brigadeiro Luiz Antônio. 3421. Por favor. Aí o que eu sinto é que o mercado vai definindo o que vai ser. Não dá para dominar mais, não. Eu acho que a tendência nossa, lamentavelmente, a gente tem que agarrar em alguma coisa que faz bem, tentar fazer o melhor possível e se contentar com isso, porque doente não falta. O que eu brinco muito é o seguinte: se eu opero mama, eu tenho faixa dos 15 aos 80 para operar, né? Se eu pego face, tem chance de 45, 50 para frente. Então depende da faixa etária que você quer trabalhar também, você tem uma gama maior pela faixa etária que você vai trabalhar, né? É isso aí. Eu acho que a tendência nossa é ser subespecialista da própria especialidade, né? Sim, tá ótimo. Quer fazer uma pergunta, doutora Dani? Já temos 1 hora. Estou aqui admirando conversa, as histórias, né? Eu acho
que esse nosso papo reto é muito importante para a gente manter as histórias preservadas, né? A gente não pode esquecer. Eu acho que a juventude de hoje e a modernidade faz com que a gente esqueça das histórias. E elas precisam ser preservadas. A gente tem que manter. Tem algumas que são muito particulares minhas também, né? Você sabe, quando o Flávio, a Dani e eu resolvemos fazer esse podcast, o objetivo é exatamente esse, né? Tentar perpetuar esses podcasts com cirurgiões de destaque na história da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque para que isso não se perca, né? Quem não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros, né? E histórias brilhantes, a sua e de tantos outros colegas que com certeza enriqueceram a trajetória da especialidade. E para finalizar, a gente tem sempre uma perguntinha, né? Tariq, o que você faz de hobby? Qual que é o seu hobby hoje? O que você gosta de fazer? Essa pergunta eu acho que é a mais importante quando você chega no fim da carreira. O que fazer da vida? O que fazer da vida, justo. E eu tenho uma imagem dos membros do Conselho Deliberativo, que foram pessoas ativas, reconhecidas no Conselho Deliberativo, nas atividades acadêmicas de cirurgia plástica, e de repente termina e não sabe para onde vão. Isso aí me deu uma lição muito forte. Falei, eu não posso chegar nesse nível, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, além disso. Então, um dos hobbies que eu descobri é jogar golfe. Jogar golfe. Aí eu fui devagarzinho, fui lá ver se eu tinha jeito ou não. Aí fazer uma casa de lazer de fim de semana, eu acho que tem que ter objetivo do que ficar sentado, porque eu morei anos numa casa grande, fora de São Paulo, onde o Mélega morava também. E lá eu ficava sentado, estou bem, ótimo, mas eu precisava ter uma atividade mais. Aí eu descobri um lugar alguma coisa que eu poderia fazer a mais. Aí eu descobri esse hobby. Então eu acho que minha presença em congresso agora é olhar assim, cadê minha turma? Aí a pergunta assim, tá parando? Olha, então nós vamos dar aqui um preâmbulo. Temos um projeto, uma ideia de ressuscitar aqueles campeonatos que tinham de tênis dos membros da sociedade, porque de golfe, né, Flávio? Exato. A gente quer voltar a fazer isso. Um projeto já para a próxima JP. Para a próxima JP já. Reorganizar esses porque é muito bacana. É um lazer bem gostoso. Eu acho assim, impressionante como o golfe aproxima as pessoas. É um esporte que você não disputa contra o outro, né? Você disputa com você mesmo. Exato. É um prazer que você tem. E é difícil começar, Tari? Você precisa ver se você tem jeito. Tem que ir no professor, dar uma tacada e falar, eu tenho jeito. Aí você vai embora. Quanto tempo faz que você já está jogando? Faz uns 12. Ah, já tá. Não, mas aí tem uma história interessante, né? Você começa do zero, aprende, a idade começa a vir. Aí a idade vai te pegando. Porque a distância fica menor para onde você bate. A precisão até pode ser quando você chegar perto, mas a distância vai diminuindo. E às vezes o movimento do corpo também vai... Quem joga bastante golfe é Eduardo Daúde, né? Ele gosta bem focado no golfe. Eu não jogo golfe, mas eu moro do lado do São Paulo Golf Clube. Então, as bolinhas eu já tenho. Porque o hobby do meu filho de infância era pegar as bolinhas que caíam no condomínio. Sabe que é engraçado? Eu acho que o golfe, ele para você fazer assim, amizade, conhecer pessoas, né? Network não tem coisa melhor do que golfe, né? Você conhece pessoas de um nível bom. Mas é um esporte que eu não sei. Eu não me vejo jogando golfe, entendeu? Mas eu acho bonito, eu acho bacana quem joga. Não, depois que você entra no campo, lá à tarde, no condomínio, às vezes, não tem quase ninguém jogando. Aí eu pego o professor, você vê aquele negócio verde, tudo para você. É bonito, né? Dá uma paz, não, o campo é lindo, né? Os campos de golfe são maravilhosos. Lá, eu tenho lá em perto de Guararema, tem o campo de golfe em Mogi, que é um campo maravilhoso, né? Muito bonito também. A gente vai lá só para ficar olhando. Agora, outra coisa que eu fiz também, coincidentemente, eu fiquei sócio num clube bem perto da minha casa, está 1 quilômetro de casa, né? Então, para mim, eu já deixei aquilo lá como uma alternativa para eu também, durante a semana, ficar ali. Aqui no aeroporto, né? Tem uma escola. Tem um lugar para bater bola. Para bater bola, né? Eu acho que a gente tem que preparar. Eu vi, por exemplo, alguns colegas do conselho que terminaram numa situação muito, muito chata, sabe? Concordo. Não dá para imaginar quem foi tão brilhante chegar nesse ponto, entendeu? Você sabe que essa é uma coisa que eu observo na carreira do médico, né? Nós médicos, nós focamos muito na nossa profissão. A gente vai ler...
quer estragar uma festa, junta 4 médicos. O assunto é medicina. Mas é isso. Então, eu acho que para você descobrir um esporte, você, sei lá, fazer alguma coisa além de medicina, que não tem nada a ver com medicina, eu acho que é muito bacana. Eu gostava de fazer trilha de moto. Estou parando porque agora, se eu levar um tombo, já não está tão fácil recuperar, né? Mas é fantástico você subir numa moto não aceita desaforo, você fica focado, passa por um monte de lugar bacana. O Flávio falou que vai para Monte Verde. Lá em Monte Verde tem trilhas maravilhosas. Então, assim, eu acho que é importante que nós tenhamos esse tipo de você situação. tem que preparar tudo na vida, né? Eu acho Sim. que você tem as fases, você tem que estar preparado para as fases, né? E a discussão hoje é quando parar, né? É importante saber parar, né? Eu acho que o que eu sempre falo é assim, enquanto você tiver demanda, os doentes não te aposentarem, você tem mercado para trabalhar. E você vai decidir se você quer reduzir ou você quer parar. Eu, por exemplo, já tirei um dia da semana. Sexta-feira eu não quero operar mais. Segunda-feira eu faço só consultório, porque o fim de semana eu passo relaxado. Não fico pensando que eu tenho que ir lá segunda-feira operar. Então, segunda-feira eu começo o consultório 9h30, vou até 8 da noite. Faço tudo que eu tenho que fazer. Aí, terça, quarta e quinta, no fim do dia, quarta ou quinta, algumas coisinhas eu vou lá, vou dar uma olhadinha. Mas eu vou diminuir sexta, deixar livre também, porque aí não tem sentido mais, né? É o meu projeto, eu falava isso ontem, né? Meu filho mais novo se formando, eu também quero tirar um pouco o pé nesse sentido, sabe? Sexta-feira... Mas vocês são novos ainda, né? Mas tem que aproveitar enquanto é novo, né, doutor? Mas se tiver de bengala na mão, não vai dar para aproveitar mais nada. Eu fiz uma viagem com a Verônica agora para a Europa. Muita gente cadeira de roda de bengala, né? Não é? O pessoal viaja mesmo, né? E a Verônica está com problema de joelho e ela resolveu pedir cadeira de roda. Que facilidade. A gente estava em Istambul, o aeroporto do check-in até o embarque é uma coisa absurda, acho que dá mais de 1 quilômetro andando. Aí puseram ela numa cadeira de roda elétrica, né? E o cara me olhou e falou, melhor você vir também, você vai acompanhar. Você não vai acompanhar a velocidade. Você não vai o ritmo. Aí eram 2 moleques, os 2 só batendo papo. E não paravam de falar os 2 lá em turco, entendeu? E chegou lá, pá. Aí o pessoal olhava para a Verônica, olhava para ela e falou, tu filho, que essa mulher tem problema, não lembra. Mas isso é uma coisa cultural. Falei, banca um pouco, pelo menos. Pelo amor de Deus. Dá uma falseada nessa perna. Mas isso é uma coisa cultural. No Brasil a gente não tem essa cultura, mas em outros países, especialmente nos Estados Unidos também, a pessoa tem uma dificuldadezinha, ela já pede a cadeira. É verdade, é verdade. Isso não incomoda ninguém, não. Mas é isso, Tarik. Bom, eu que agradeço. Foi um bate-papo maravilhoso. Prazer ter você com a gente. Queria te agradecer, você foi super gentil. Imagina. E esse podcast fica gravado no site da Regional, né? E Flávio, a Dani, eu queremos agradecer você de verdade por tudo que você representa, por tudo que você nos inspirou, por tudo que você fez e faz pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muito obrigado, viu, Tarik? Eu que tenho que agradecer, depois de tantos anos dedicados à cirurgia plástica, ser reconhecido para esse tipo de bate-papo, que é muito interessante, e poder extravasar algumas coisas que a gente tem. E vocês aguentarem coisas particulares minhas que a gente guarda. Quando eu falei do professor Alípio Correia Neto numa roda de cirurgiões plásticos, todo mundo ficou assim, nossa, mas que história interessante. É né? muito, como começa muito, a vida, né? E são coincidências, né? Eu acho que eu tenho Deus na minha direção. Eu sou iluminado porque de graça não foi de graça. Alguém me colocou em várias situações e graças a Deus deu tudo certo. Ninguém planejou ser isso ou aquilo, mas foi acontecendo. Por quê? Dedicação, né? Você sabe que você falou uma coisa, eu sempre falo para meus filhos, o dia que eu for pro lado de lá, eu fico pensando assim, o dia que eu encontrar com Deus assim na minha frente, eu só vou ter para agradecer, né? É isso aí. Porque assim, as coisas foram tão boas na minha vida que você não tem que falar, gente, que eu vou, né? O que você vai falar? Agradecer só. Esse agradecimento é muito bom, muito legal. Eu sou devoto de São Judas Tadeu. E o mais interessante é que eu estava naquele 3º ano de cursinho, eu falei, pô, tem que dar, né? Não é possível. Alguma coisa me fez e eu ir na igreja de São Judas e pedir. Do nada. Vai lá na igreja. Vai lá. Eu estava de ônibus, fui de ônibus lá na igreja, desde então, medalha, tenho lá as imagens dele, tenho 3 imagens, uma eu ganhei de uma paciente. E todo dia
Vai lá e reza e agradece. O que fez e o que nunca fez. É isso aí. E a gente que agradece a honra de tê-lo aqui com a gente. Não, para mim é um prazer. E parabéns pela histórias. gestão de vocês. Vocês estão inovando bastante. Acho que esse sangue novo ajuda bastante, tem uma visão diferente. Acho que esse empreendedorismo de vocês em gestões muda muito a história. Eu acho que vocês estão fazendo uma parte científica bem desenvolvida. Vocês são bastante unidos, coisa que não é tão fácil. Isso é verdade. Apesar de ser amigo, às vezes para trabalho, ser unido não é tão fácil. Mesmo que vocês são amigos, os interesses às vezes não são tão motivadores como deveriam ser, porque cada um tem seus afazeres particulares, mas são 2 anos de dedicação mesmo, né? É verdade. Parabéns para vocês. Muito bom, Tariq, mais uma vez. Muito obrigado por essa energia, por essa capacidade, por esse exemplo, por esse guia que você é para nós. E vamos continuar sempre juntos. E esperamos que vocês nos prestigiem. Mais um Papo Reto Paulista em breve. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, a vocês, tá Tariq. bom? Valeu mesmo.